Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando novamente com o Dr. Michael Rossi, professor na Rutgers University e professor visitante na Fordham University, Pace University, além da Webster University em Tashkent. Michael leciona ciência política e relações internacionais e é o apresentador do canal no YouTube Michael Rossi Policy, onde publica fontes primárias muito valiosas, principalmente discursos e entrevistas russas. Há apenas algumas horas, ele publicou uma apresentação muito interessante de Vladimir Putin, feita na China, uma coletiva de imprensa ao final da reunião da Organização de Cooperação de Xangai e uma reunião geral ao longo de 4 dias na China. Esse tipo de fonte é sempre muito valiosa para ouvir no tom original, já que o Michael também não faz dublagem, mas sim legendas. Recomendo muito que vocês confiram os canais dele. Michael, bem-vindo de volta. Pascal, sempre bom falar com você. Muito obrigado por me receber novamente no seu canal. Obrigado por voltar a participar, porque tantas coisas aconteceram nos últimos, digamos, 2 meses, em termos de política das grandes potências e encontros. E claro, mais recentemente, a reunião da OCS. Provavelmente deveríamos falar um pouco sobre isso. O que isso indica sobre a direção da política mundial? Você pode me dar sua impressão sobre a sucessão de encontros de alto nível, incluindo Washington, Anchorage e agora China? Quero dizer, estamos em uma era tão única, Pascal. Eu ia comentar originalmente apenas sobre a cooperação de Xangai, mas você me pediu para estender isso à cúpula de Anchorage, a retomada das conversas entre Rússia e Estados Unidos. Quero dizer, se ainda houver qualquer dúvida de que estamos na era multipolar, eu adoraria ouvir contra-argumentos em sentido contrário. Você quis dizer multipolar, certo? Multipolar, sim. O que eu disse? Unipolar. Ah, desculpe. Deixe-me reformular meio uma vez. Oh, I'm sorry, but let me rephrase that once again. If there is any doubt that we are in the multipolar world. Se ainda houver alguma dúvida de que estamos em um mundo multipolar neste momento, eu adoraria ouvir argumentos em contrário. Sim, absolutamente. As únicas pessoas que provavelmente vão argumentar que ainda vivemos em um mundo unipolar são analistas americanos que ainda querem desesperadamente que você acredite que estamos nos anos 1990, ou aqueles que vão desconsiderar a SCO, ou qualquer reunião subsidiária como o BRICS, ou, o que mais, a União Econômica Eurasiana, como nada mais do que tentativas de contrabalançar a União Europeia, a OTAN ou a Aliança Transatlântica. É bom que você também esteja mencionando essas outras iniciativas, porque o mundo multipolar não é só o BRICS ou só a OCS, certo? É a combinação de todos esses fóruns, além do fato de que não é mais a decisão de um pequeno grupo de estados que determina o caminho a seguir. Na sua opinião, quais são agora os pilares que estamos vendo surgir sobre os quais o mundo multipolar se apoia? Então veja bem, a avaliação predominante dentro do campo das relações internacionais, e qualquer estudioso de RI que se preze vai te dizer isso. Seja John Mearsheimer, Stephen Walt, Glenn Deason, Nikolai Petro ou até eu mesmo, certo? Vai dizer que o mundo de hoje não é dominado. Quero dizer, não é dominado nem controlado, mas sim liderado por várias potências regionais, entre as quais podemos sem dúvida incluir os Estados Unidos. Os Estados ainda são uma grande potência, embora sejam a única que realmente não quer ser incluída no grupo maior de potências multipolares. Junto com isso, teríamos Rússia e China, Índia, Brasil, Indonésia, Irã e África do Sul. Estou apenas incluindo agora países que são influentes. Não acho que alguém realmente duvide da influência global de países como China ou Rússia. Mas países como Índia, com certeza, Indonésia, Irã, África do Sul, Brasil, até mesmo a Turquia nesse caso. E o importante a se notar, Pascal, sobre tudo isso, é que a cúpula da OCS que acabou de ser concluída na China não é, nas palavras de Narendra Modi, anti-Ocidente. É simplesmente não ocidental.
mas não é por natureza uma organização que excluiria o Ocidente. Os États-Unis, o Reino Unido ou outros. The US, the UK, or others. It's, from what I have gathered, a number of countries. Pelo que pude perceber, vários países simplesmente decidiram que vão coordenar e cooperar em diversos eixos multilaterais econômicos, políticos, sociais e culturais, independentemente de o Ocidente querer ou não se envolver. Preciso acrescentar mais uma coisa. Nas últimas semanas, vimos uma série de grandes cúpulas e conferências internacionais. A reunião entre Estados-Unidos e Rússia em Anchorage, o encontro de acompanhamento sobre a segurança e soberania da Ucrânia com aqueles na UE que afirmam ainda falar em seu nome. E se eu pudesse ser um pouco mais pessoal, no que diz respeito aos nossos espectadores, certo? Muitos dos nossos espectadores vêm da Europa. Eles vêm dos Estados Unidos, eles vêm da América do Norte. Nossos espectadores não são necessariamente anti-ocidentais, mas eu gostaria de pensar que a maioria dos nossos espectadores, nossos assinantes, são um pouco críticos em relação ao tipo de conteúdo, a abordagem neoliberal e neoconservadora do mundo, que ainda parte do princípio de que o Ocidente é o melhor e o resto ou segue, e é, você sabe, um parceiro, ou não segue, e é considerado um rival. E na minha opinião, essa narrativa está se tornando ultrapassada. Acho que uma das grandes lições que podemos tirar das últimas semanas são realmente duas coisas. Número 1, o chamado resto. The so-called rest. And this is just a very general. E isso é apenas uma coleção muito geral de países não ocidentais que realmente não estão esperando que as alianças ocidentais os convidem de volta para a comunidade das nações, mas estão fazendo suas próprias coisas. Eles estão criando suas próprias iniciativas de cooperação, estão formando suas próprias perspectivas de futuro fora do Ocidente. E a segunda coisa é que os líderes da União Europeia parecem ser mais reacionários do que progressistas. Eu não os vejo como líderes, apenas os vejo respondendo ao que já foi amplamente decidido, seja entre Trump e Putin ou pelo restante do mundo emergente, sobre como será o futuro do século XXI. Concordo completamente com sua avaliação aqui. A questão na minha mente é se isso é um fenômeno novo ou se estamos agora vendo o desdobramento de algo que já vem acontecendo há muito tempo. Você sabe, agora é 2025 e é o 70º aniversário da Conferência de Bandung. E para mim, Bandung é realmente um momento divisor de águas, onde pela primeira vez houve uma reunião de estados não europeus. No final das contas, considero a América do Norte como transatlântica e europeia, porque a maior parte da política é dominada por pessoas que são apenas descendentes de imigrantes, de pessoas que então cometeram genocídio no continente norte-americano e o substituíram. E é isso. Então tivemos 600 anos. No geral, tivemos 600 anos de domínio euro-americano sobre todo o globo. E há 70 anos, vimos como isso começou a mudar, mas mudou de forma muito, muito lenta. O neocolonialismo durante a Guerra Fria foi algo real. Sabe, pressionando pessoas na Indonésia e basicamente em todos os países da América do Sul, em todos os países africanos, mantendo um domínio neocolonial direto sobre a infraestrutura e a economia. E no Sudeste Asiático, é claro, houve uma grande guerra para reafirmar a dominação sob o pretexto de precisamos combater o comunismo. O que no final das contas, você sabe, 50 anos depois, 60 anos depois, os presidentes dos Estados Unidos estão mais do que felizes em fazer qualquer tipo de acordo com os norte-vietnamitas, com os vietnamitas comunistas, com os chineses comunistas. Então isso lança uma luz totalmente nova sobre a forma como a Guerra Fria, também sobre o que foi realmente disputado na Guerra Fria. Então a questão agora é, por que agora esses estados não europeus, não transatlânticos, conseguem se afirmar muito mais e criar uma realidade que realmente faz com que o antigo grupo dominante se torne reacionário, enquanto durante a Guerra Fria eu acho que eles não conseguiam. Era uma dinâmica diferente.
Oof, I mean, just this question alone will elicit a 45 Quero dizer, só essa pergunta já renderia uma resposta de 45 minutos. Sabe, isso é mais uma palestra acadêmica do que qualquer outra coisa. A resposta bem curta para isso é: senhoras e senhores, bem-vindos ao mundo que a globalização dos anos 1990 produziu. Bem-vindos a este mundo. Bem-vindos ao mundo multipolar. Bem-vindos ao mundo pós-unipolar. Por onde eu começo? Há tantas coisas para analisar aqui, do ponto de vista do mundo em desenvolvimento. O Sul global, seja lá como quisermos chamar, usamos muitos termos. O resto, o Sul global, o mundo em desenvolvimento, a periferia emergente. Todos eles querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Mas você está absolutamente certo sobre a ideia de que isso é, em grande parte, o mundo não ocidental, certo? Largely the non-Western world, right? The major participants in the Shanghai Cooperation. Os principais participantes da Cúpula de Cooperação de Xangai que acabou de terminar, com exceção dos chefes de Estado de dois países europeus, Eslováquia e Sérvia, ambos considerados pela União Europeia como estados párias, como potenciais estados problemáticos, certo? E isso, veja bem, não estou entrando e não vou, sabe, defender a política ou as ações de Robert Fico ou Alexander Vučić. Eles são quem são, mas participaram, certo? Eles estavam em Xangai. E foram, em grande parte, membros observatórios maiores, Quinas Maiori, Rússia, China, Índia, Cazaquistão, Turquia, Armênia, Azerbaijão e outras. Armenia, Azerbaijan, and the like. What we see O que vemos quando falo em os produtos da globalização é que o mundo, após o fim da Guerra Fria, basicamente afirmou que o desenvolvimento global poderia e deveria ocorrer por meio de mecanismos do capitalismo de mercado, industrialização, modernização, consumismo e digitalização. Foi exatamente isso que esses países fizeram: China, Índia, Rússia, Indonésia, pelo menos os 4 principais, só para citar alguns exemplos. E ainda assim, todos eles se modernizaram sem se ocidentalizar. E também não sou alguém, estou na academia há 25 anos, não sou alguém que abertamente diga, recomende ou promova o trabalho de Sam Huntington, O Choque de Civilizações. Sam Huntington's work, The Clash of Civilizations, but I'm pretty certain that all of, a good number of our viewers. Mas tenho quase certeza de que muitos dos nossos espectadores já conhecem esse trabalho. Mas recomendo ao maior número possível de pessoas que releiam o livro ou que o leiam pela primeira vez. Porque o que Huntington disse há cerca de 30 anos está se mostrando bastante verdadeiro hoje. E é o seguinte: estados não ocidentais vão se modernizar, vão se industrializar e se tornarão grandes influenciadores em uma nova arena global multipolar. Mas não vão se democratizar. Eles não vão adotar as políticas da democracia liberal que o Ocidente acredita serem inerentes ao desenvolvimento capitalista. E, portanto, o número de países que vemos participando da cúpula da OCS, junto com os membros centrais, participantes e novos membros que desejam aderir, não é surpreendente que muitos no Ocidente os vejam como uma associação de autocracias, ditaduras, não democracias. Mas nenhum desses estados é pobre, certo? Nenhum deles é um estado falido. Todos estão em nível de desenvolvimento. E o que temos notado nos últimos 25 a 30 anos é que estados podem se desenvolver através dos mecanismos do capitalismo corporativista sem adotar políticas de democracia liberal e proporcionar uma certa qualidade de vida para seus cidadãos. Que muitas pessoas, e veja, você me conhece, eu vivi no Uzbequistão por 3 a 4 anos. Pelo menos do ponto de vista ocidental, não é uma democracia liberal. É muito mais, eu diria, uma entidade corporativista de cima para baixo. Mas sabe, seja no Uzbequistão, Cazaquistão, Tadiquistão, é possível viver muito bem. Quero dizer, o mercado livre está lá, o consumismo está lá, a qualidade de vida certamente está melhorando. E isso é algo com o qual muitos no Ocidente têm dificuldade de lidar. E a questão é possível viver em um estado que é comparativamente não liberal e democrático e ainda assim viver muito, muito bem? Estou aqui para dizer que muitas pessoas conseguem, e muitos dentro da OCS, da qual o Uzbequistão, devo dizer, é um dos membros originais,
estão em um país que está focando mais no consumismo e na modernidade econômica do que nessa noção de democracia liberal. Então acho que nesse ponto, o que percebemos é que a cúpula da OCS, que terminou em 2025, realmente culmina, mais do que qualquer outra coisa, como a hora da China, certo? A China sai disso como a principal vencedora, como a principal defensora de um modelo alternativo àquele que o Ocidente, os Estados Unidos, a União Europeia, está oferecendo. E isso é algo que podemos e devemos realmente dissecar nos próximos 30 minutos, ou algo assim. Esse é um ponto muito bom que você está levantando. Quando você diz democracia liberal, acho que o que precisamos entender com isso é o modelo ocidental de fazer política e adotar um certo conjunto de princípios, que às vezes eles cumprem, às vezes não, mas pelo menos proclamam esses princípios. E o que estamos vendo é que talvez a principal consequência da Guerra Fria seja que a maioria, basicamente quase todos os estados, aceitou que a economia de mercado funciona, mas eles não estão bebendo, ou não estão aceitando, a doutrina neoliberal, e também não estão necessariamente conectando isso ao capitalismo. Porque quero dizer, vamos encarar, os Estados Unidos e partes da Europa, boas partes da Europa, também estão muito capturados, certo? Capturados por interesses corporativos e interesses do capital. Enquanto em lugares como a China, você definitivamente tem forças de mercado, mas não tem a influência do dinheiro na forma de lobby sobre o processo político. Você tem outras forças que governam a tomada de decisões políticas. Vimos como, nos últimos 25 anos, uma parte importante do trabalho de Vladimir Putin foi justamente desfazer a liberalização e o poder dos oligarcas sobre o sistema. Não totalmente, e não por completo, mas vimos um retrocesso nessa parte da agenda neoliberal. Mas há o reconhecimento de que não, as forças de mercado realmente funcionam. Quero dizer, no vídeo que você acabou de traduzir com Vladimir Putin, ele realmente disse que o preço do petróleo que vai passar pelo oleoduto da Mongólia para a China será baseado em princípios de mercado. Ele fez questão de dizer, olha, isso vai seguir essas regras, que aparentemente o Sul global e todos os outros agora estão concordando. Vamos construir em cima disso porque isso gera prosperidade. Então o Ocidente, de certa forma, precisa aceitar que algumas das coisas às quais eles se apegaram estão funcionando e outras coisas simplesmente não funcionam para o resto. Mas o restante não está mais aceitando ordens. O máximo que faz é seguir exemplos, certo? Para ver o que funciona e o que não funciona para trazer prosperidade econômica. Então, de certa forma, agora estamos em um momento em que muitos países aprenderam essas lições difíceis. Que se você aceita tudo que vem do Ocidente, acaba em neocolonialismo e na armadilha da dívida do FMI e ficará pobre pelos próximos 50 ou 60 anos. Por isso, é preciso criar sua própria combinação de coisas que funcionem para você, assim como Singapura fez muito cedo. E a China agora é uma mega Singapura, que meio que comprova esse ponto. Sabe, esse é o ponto central da questão. E vamos realmente reduzir essa noção de quão eficaz é o capitalismo de mercado ao essencial. Porque o que você mencionou é muito importante. E isso é a ideia de que o capitalismo de mercado certamente pode trazer prosperidade, pode melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Mas a diferença entre o Ocidente e o não Ocidente é se o capitalismo de mercado está nas mãos da iniciativa privada ou nas mãos do Estado. E é isso, em última análise, que estamos analisando. Se quisermos realmente entender se há uma batalha ideológica no período atual, olhamos para a Guerra Fria, e foi uma batalha entre o socialismo marxista e o capitalismo de livre mercado. Onde estamos hoje é, em última análise, um capitalismo neoliberal, desregulamentado,
privatizado no Ocidente, ou efetivamente esse tipo de capitalismo corporativista que o governo chinês modelou e exportou para o mundo. Porque no modelo chinês, e não estou dizendo que este seja o modelo definitivo, mas é o modelo que está em ascensão em grande parte do mundo em desenvolvimento. E isso significa que o mercado existe, mas é regulado pelo Estado. Essa é a grande diferença entre Rússia, China, BRICS, SCO e o Ocidente neoliberal. Você não vê no mundo não ocidental o equivalente a Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos ou os irmãos Koch. Você não vê isso. No mundo não ocidental, se existem tecnocratas econômicos, eles não são apenas parte do Estado, mas também membros do partido desse Estado. Isso não significa que esse modelo seja superior ao do Ocidente, mas nesse exato momento em que estamos tendo essa discussão, os países emergentes que cada vez mais parecem que, se não vão dominar o mercado global, certamente terão grande influência sobre ele. Estão fazendo isso por meio de regulações burocráticas estatais. É por isso, em última análise, que a Rússia está tão alinhada com o que está acontecendo nas políticas econômicas da China e do restante dos BRICS. É essa ideia de que o mercado pode sim proporcionar melhorias na qualidade de vida de muitas pessoas. Improvements to the quality of life of many people. Russia, China, Indonesia, India. Rússia, China, Indonésia, Índia, Brasil, entre outros, acreditam que o sucesso no mercado deve trazer algum tipo de benefício, alguma recompensa para o coletivo. Não apenas para aqueles que souberam aproveitar o mercado ou para o mercado controlado pelo Estado dentro do mundo não ocidental. Vai ser interessante ver se isso, no fim das contas, se torna uma forma alternativa de capitalismo que desafia do Ocidente. Porque o que não vemos, certo? O que não vemos em muitos desses países são os equivalentes russos, chineses, indianos, indonésios, iranianos ou brasileiros de Jeff Bezos, Elon Musk, George Soros, Richard Branson ou qualquer um desses outros indivíduos. Richard Branson or any of these other individuals, right? In the West, we have these No Ocidente, temos esses gurus do mercado que não estão politicamente ligados a nada. Eles são simplesmente parte do mercado. Eles têm conexão com a política, mas acabam influenciando a política, em vez de estarem diretamente envolvidos. No mundo não ocidental, interprete como quiser, não estou dizendo que estou promovendo isso, nem estou criticando. É apenas um modelo alternativo. Os equivalentes a essas pessoas são membros do Estado, membros da burocracia estatal, e estão interessados, pelo menos, em tentar fornecer algum tipo de bem-estar social para a grande maioria de seus cidadãos. Acho que isso é, em última análise, o que veremos daqui para frente, como uma das principais diferenças ideológicas entre o Ocidente e o não Ocidente. Sim, uma das coisas que estamos definitivamente vendo em sociedades fora da Europa e da América do Norte é uma forte ênfase, especialmente na Ásia, em proporcionar prosperidade, certo? E isso também vale para a Rússia, certo? O objetivo do Estado é garantir que um bom número de pessoas tenha uma vida decente e veja melhorias em suas vidas. Vimos como esse espírito basicamente se perdeu na Europa e na América do Norte, porque a ênfase está toda em somos uma boa democracia. Portanto, não importa se as pessoas ficam para trás, e se esta geração tem uma renda menor e menos prosperidade do que a geração anterior, porque no final das contas, ainda somos democracias. E esse tipo de retórica, para mim, é muito prejudicial para todo o tecido social, enquanto outras partes perceberam, olha, é a prosperidade. Precisamos gerar prosperidade? Não, você está certo. E o que? Isso nos levou agora a uma situação em que eu realmente acredito que vemos essa enorme quantidade de arrogância vinda do Ocidente. Enorme. Porque o discurso é aquilo ao que você se agarra quando não consegue mais entregar resultados. E é um sistema que não entrega mais. Já entregou, mas não consegue mais. O mundo multipolar, então, é aquele em que você tem grandes economias que realmente funcionam de uma forma ou de outra. Europa e América do Norte estão completamente condenadas. Ainda possuem vantagens econômicas muito importantes que as ajudam, mas estão constantemente sabotando seu próprio potencial, enquanto os outros estão tentando multiplicar seus potenciais
inclusive trabalhando juntos. Esse é um fenômeno desta década, ou dessas décadas agora? E como você vê isso se desenrolando a longo prazo? Sim, essa é uma pergunta fantástica, fantástica mesmo. Obrigado por trazer esse assunto, Pascal. Porque veja, novamente, você e eu somos ambos do Ocidente. Nós dois, em grande parte, concordamos sobre isso. Continuando a citar Huntington, mas não de seu choque de civilizações, e sim de uma obra anterior que ele escreveu. Houve duas obras anteriores que devo destacar. A primeira foi uma que ele escreveu nos anos 1960, chamada Ordem Política em Sociedades em Transformação. Isso é algo muito mais conhecido entre acadêmicos do que pelo público em geral. E então, ele escreveu outra obra no início dos anos 90, chamada A Terceira Onda, em que ele analisava como países do sul da Europa, leste europeu e América Latina fizeram a transição para a democracia. Então, deixe-me abordar sua pergunta passo a passo. Uma coisa que podemos observar em muitos dos países da Organização de Cooperação de Xangai é que eles não são, no melhor dos casos, democracias liberais. Alguns deles podem ser autocracias, outros podem ser democracias iliberais, mas não são democracias liberais no sentido norte-americano ou europeu. Mas em sua maioria, são países suficientemente conscientes para entender que a prosperidade econômica, a melhoria na qualidade de vida, é importante para seus cidadãos. Se nada mais, Huntington menciona isso tanto em Ordem Política quanto em A Terceira Onda, usando um termo chamado legitimidade pelo desempenho. Certo? Deixe-me repetir. Legitimidade pelo desempenho. Performance legitimacy. It's an ingenious strategy in which É uma estratégia engenhosa na qual governos autocráticos reconhecem que para manter a população feliz e obediente, precisam focar no desenvolvimento econômico, na ampliação do consumo e no investimento em industrialização e digitalização, a ponto de uma classe média crescente poder viver em países como China, Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Mongólia, Irã, Arábia Saudita, Emirados, Egito. Você entendeu, certo? Onde a política ainda é monopolizada por um grupo de líderes no topo, mas, em vez de criticar e protestar constantemente contra essa oligarquia, os líderes proporcionam um ambiente fluido e flexível no qual alguém pode enriquecer, pode melhorar de vida, pode se tornar classe média, pode possuir propriedades, pode sair de férias, pode comprar o mais novo iThing, pode usar todas as redes sociais como em qualquer outra sociedade consumista do Ocidente. E a grande questão é, uma sociedade não democrática pode viver, funcionar e crescer de forma próspera na ausência de uma democracia liberal, desde que haja algum investimento em desenvolvimento econômico. E eu acho que o que países como China e Rússia, entre outros, mostraram é que sim, eles podem. Isso não significa que a democracia seja irrelevante. Não me entenda mal. Não me entenda mal. Isso não significa que a democracia seja irrelevante. Mas o que isso significa é que a classe média emergente, se ela sente que não está oprimida, que não está sendo doutrinada ideologicamente, mas se sente que o mundo, sabe, é praticamente o mesmo, e também entende que muitos dos países ocidentais que se proclamam exemplos de democracia liberal estão utilizando um tipo de capitalismo privatizado que coloca os super ricos em total vantagem às custas da classe explorada e, ao mesmo tempo, afirmam defender o direito internacional, os direitos humanos, princípios universais, enquanto fecham os olhos e ouvidos para crimes contra a humanidade em lugares como o Oriente Médio e outros. Então, muitos dos cidadãos desses países emergentes vão olhar para a propaganda da democracia liberal e perguntar o que isso realmente significa. Na verdade, não é nada nesse sentido. Então, nesse aspecto, eu acho que para onde estamos indo, neste momento, em 2025, é que a linha divisória entre democracias e não democracias não é mais preto no branco. Não é mais democracia no sentido clássico da ciência política. Não é mais o caso de que democracias são países prósperos
e estados autoritários são países pobres. Não, países prósperos podem ser democracias ou não democracias. E isso é algo que muitas pessoas, não significa necessariamente que a próxima geração seja não democrática ou antidemocrática. Mas elas tendem a pensar que o que a democracia é, em última análise, é algo sobre o qual o Ocidente não tem mais o monopólio, pelo menos no que diz respeito à sua narrativa e à sua moral filosófica. As far as its narrative and its philosophical morals. Então, talvez o que erramos no Ocidente foi acreditar que a democracia, esse veículo político que construímos, até certo ponto, e que já existiu em outros lugares antes, mas que nós meio que defendemos, é a encarnação de um valor que, na verdade, é muito mais elevado, ou de certa forma mais profundo, do que a maneira como a entregamos. Talvez esse valor seja algo como, digamos, justiça. Se as pessoas percebem que suas sociedades são justas, que têm chances justas de prosperar na sociedade, e que a sociedade as recompensa com o que deveriam receber, então elas não se importam com quem está no comando, desde que percebam que o sistema funciona. E a democracia é, claro, um veículo para tentar proporcionar isso. Proporcionar justiça no sentido de mobilidade social, mas também de participação política e integração. Vemos como no Ocidente, temos democracias muito diferentes. Eu nunca, jamais tentaria comparar a democracia da Suíça com a dos Estados Unidos, porque elas funcionam de maneiras muito diferentes. Elas têm mecanismos distintos de participação política. Da mesma forma, você tem formas muito diferentes de participação política e social na China, em Singapura e no Japão. Mas se isso funciona, e as pessoas estão satisfeitas com o que está acontecendo, então, pronto, não é? Você tem um sistema funcionando. E essa é, de fato, a definição de legitimidade por desempenho. Certo? Faça as pessoas que importam felizes e elas não vão questionar a hegemonia ou autoridade do Estado. Essa é a realidade sóbria do século XXI. Você está absolutamente certo quanto a isso. E veja, a qualidade de vida cresce na Ásia Central, em certos países da África, no Sul e Sudeste Asiático. A qualidade de vida cresce. O consumismo está presente. Não há uma ideologia dominante que dite como e o que as pessoas pensam. Então o cidadão comum percebe: eu posso ganhar dinheiro, eu posso viver minha própria vida, eu posso cuidar dos meus próprios assuntos, eu posso comprar minha casa, eu posso comprar um carro, eu posso ter uma família, eu posso viver bem, eu posso viver bem. Se isso for suficiente, você não vai morder a mão do Estado que efetivamente permite isso, que é basicamente o conceito de legitimidade por desempenho do Huntington. Há uma pequena ressalva nisso, que é, se o Estado continuar autocrático, de tempos em tempos o público vai esperar mais desse Estado, certo? Quando os Estados implementam certos tipos de reformas, eles reduzem restrições. Eles permitem o uso de determinadas plataformas de mídia social. Por exemplo, antes, o Twitter era proibido. Agora você pode usar o Twitter. Antes, Instagram, Facebook ou YouTube eram proibidos. Agora você pode usar o YouTube. Uma vez que você oferece esses, digamos, luxos, é muito arriscado tirá-los depois. Mas a cada 5 a 10 anos, o custo de vida aumenta, então o público exige mais. Agora, os estados em questão podem oferecer cada vez mais reformas. Mas em algum momento, o Estado vai chegar a um ponto em que, e isso é Huntington dizendo, não eu, o Estado vai implementar um certo nível de reformas que praticamente abole ou nega qualquer noção de monopólio político. Em algum momento, as pessoas vão começar a pensar, eu não devo simplesmente aceitar tudo que o Estado me diz, mas devo ser capaz de questionar o Estado. Devo ser capaz de desafiar o Estado. Daí a noção de introduzir o pluralismo político. Então, até mesmo essa ideia de comprar a lealdade da população por meio da economia vai em algum momento criar uma classe média que permitirá a esse grupo de pessoas sentir que tem o direito de, se não desafiar o Estado, pelo menos questioná-lo.
So it almost is to the point where democracy becomes Então chega quase ao ponto em que a democracia se torna não inevitável mais. E isso é algo sobre o qual a literatura em ciência política fala muito. Não é amplamente discutido em público, mas é essa ideia de que as reformas econômicas são o primeiro estágio para facilitar um grau maior de pluralismo político, de debate multipartidário, se nada mais, certo? Mas o que isso acaba mostrando é que a democracia é, no fim das contas, uma variável universal. Não é uma vocação do Ocidente, e não é algo que o Ocidente precisa introduzir ao não-Ocidente, porque vai acontecer. Não importa o que aconteça, pode levar 20, 30, 40, 50 anos, mas vai acontecer. A questão maior que também quero mencionar para todos os nossos espectadores é que quando um país como Rússia, China, Cazaquistão, Uzbequistão, Singapura, Mongólia, enfim, um país não ocidental, eventualmente evolui para alguma forma de pluralismo político, democracia não significa invariavelmente ser pró-Ocidente. Não significa ser pró-Idéloiswa, não significa ser pró-Europa. E tenho certeza de que muitos dos nossos espectadores coletivos são inteligentes o suficiente para saber que muitos países não ocidentais decidiram seguir o caminho democrático, mas não seguiram o caminho pró-Ocidente, e acabaram sendo submetidos à intervenção ocidental, envolvendo algum tipo de mudança de regime que traz um governo muito mais complacente e cooperativo com o Ocidente. Compliant and cooperative with that West. These are very, very good observations, and we also see. Essas são observações muito, muito boas. E também vemos como essa noção, a noção ocidental de que o mundo culmina em uma luta entre democracia liberal e autocracia, é simplesmente uma maneira tola de enxergar o mundo. Quero dizer, objetivamente não é assim que funciona. Podemos descartá-la completamente. É totalmente injusta. E eu simplesmente não consigo deixar de citar o exemplo da Mongólia. A pequena Mongólia, na verdade a grande Mongólia, mas pequena em população, espremida entre os dois gigantes, Rússia e China, e que nos últimos 30 anos vem se democratizando. Sabe, uma democratização de manual, e a cada 2 anos surge outro tipo de inovação em partilha de poder e reconfiguração, que cria freios e contrapesos, e realmente faz um caso exemplar de democratização e liberalização. Democratization and liberalization, not liberalization, but democratization for sure. Não é liberalização, mas com certeza democratização. E a Mongólia se integra perfeitamente com seus 2 vizinhos. E agora, claro, na OCS, eles até conseguiram passar um gasoduto por seu território, porque ambos confiam nela. Portanto, não se trata de uma disputa entre esses 2 sistemas. Pelo menos Rússia e China não se importam nem um pouco com o sistema que a Mongólia tem, desde que ela jogue junto geopoliticamente. E ela faz isso perfeitamente. E eu diria que a cidadania da Mongólia tem a ganhar com essa cooperação, o que contrasta com o que os europeus estão fazendo e como eles abordam esses outros países que não fazem parte do Ocidente. Sim. Então é bom que você tenha mencionado a Mongólia, porque em muitas das minhas aulas em que ensino política comparada e teoria da transição democrática, entre outras, eu uso os dados fornecidos pela Freedom House para dar uma noção geral de como os países são percebidos, livres, parcialmente livres, não livres. Tenho quase certeza de que todos os nossos espectadores, em algum grau, estão familiarizados com os dados da Freedom House. E eu mostro esse mapa da Ásia, e a maioria dos países é considerada não livre. Mas ainda assim, a Mongólia é livre. A Mongólia é considerada uma democracia. E meus alunos sempre perguntam, como a Mongólia consegue fazer isso, estando, como você disse, espremida entre a Rússia, a China e o restante da Ásia Central? Durante meu tempo no Uzbequistão, tive o prazer de conhecer e trabalhar com um colega meu que era da Mongólia. E eu lhe fiz essa pergunta porque ele é um dos principais especialistas sobre a Mongólia na Webster University. Então, aceite como quiser. Perguntei a ele, o que há com a Mongólia? Como ela é uma democracia em comparação? E ele disse, calma, espere um segundo, certo? Deixe-me explicar as coisas como elas são.
Existem basicamente dois partidos políticos na Mongólia, de modo geral. Um é o dos ex-comunistas, que em grande parte se reformaram e atuam dentro do sistema eleitoral. E o outro são os democratas comprometidos. Agora, ambos são partidos políticos bem estabelecidos e enraizados, que têm seus próprios clientes. Ambos são corruptos, e quem está no poder tem autoridade e a capacidade de basicamente roubar do Estado. Mas ambos os partidos respeitam as eleições periódicas. Então, em algum momento, o público fica irritado com o partido que está no poder e vota no partido de oposição como uma forma de tirar o partido incumbente. Então, se forem os democratas, você vota nos ex-comunistas para colocá-los de volta no poder, para punir os democratas por roubarem, por serem corruptos. E então, quando os comunistas estão no poder, você vota contra eles, porque eles estão roubando. O que faz da Mongólia uma democracia é a alternância de partidos. É um sentido muito estrutural e processual. Mas o ponto que estou tentando destacar aqui é que, de repente, a Mongólia trabalha economicamente e em termos de infraestrutura com a Rússia e a China. Agora, você pensaria que um país que é uma democracia, em comparação com seus dois vizinhos, não iria querer ter nada a ver com esses países. O que acaba acontecendo é que eles precisam de recursos, precisam de infraestrutura. E faz todo sentido para um país que até agora tem mantido um certo nível de neutralidade, certo? Eles não são membros formais da OCS, não são membros formais da União Econômica Eurasiática, não são membros formais da iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, mas estão muito sintonizados com os efeitos do entorno ao seu redor. Nesse sentido, o acordo que acabou de ser firmado em Pequim e Tianjin, entre Mongólia e China, e Mongólia e Rússia, para o que chamamos de Projeto Força da Sibéria 2, um grande oleoduto e gasoduto que vai da Rússia, passando pela Mongólia até a China, nos diz tudo o que precisamos saber. A Mongólia é a única controladora de seu próprio destino político, mas seu futuro econômico e de infraestrutura está atrelado aos seus vizinhos. Então, acredito que uma das maiores histórias de sucesso da OCS é que a Mongólia agora foi ainda mais integrada ao grupo de muitos desses países. Mas precisamos enfatizar algo. Os principais atores da OCS não são, digamos, oficialmente ou tecnicamente democracias liberais em funcionamento. Functioning liberal democracies. That does not matter anymore. It really does not matter. Isso não importa mais. Realmente não importa. O que importa é se o Estado é capaz ou não de cumprir as promessas de melhoria, progresso, modernidade e urbanização para sua população. E a realidade em muitos desses países é que se o Estado consegue fazer isso, se o Estado consegue proporcionar consumismo, modernidade e industrialização, como você bem destacou, quem se importa se o governo do país é democrático, corporativista ou não democrático? Se você pode viver como uma classe média emergente, isso é algo que muitos economistas, desde Adam Smith, já disseram. Quem se importa com o tipo de governo? Sim, muito bem colocado. E eu diria que o que aprendemos é que democracias e autocracias não são opostos, que não podem coexistir, como se fosse uma questão de um ou outro. Estamos em algum lugar em um espectro. Esses sistemas podem coexistir, e já coexistiram e cooperaram muito bem, se assim quiserem. Toda a ideia de que isso é uma disputa entre os dois provavelmente é o mais recente desdobramento da dominação ideológica ocidental, ou da necessidade de dominação ideológica, que então projeta o seu próprio desejo de dominação sobre o seu sistema político, mesmo que talvez ele não funcione tanto quanto você acredita. That even might not work to the extent that you believe it does, but then you map it and say like, okay, this is how it. Mas então você mapeia isso e diz, ok, é assim que tem que funcionar, porque precisa ser como nós. Caso contrário, não pode funcionar, e necessariamente vai produzir algo ruim e algo maligno. Então é só a versão mais recente de, sim, todo mundo tem que ser cristão. Você tem que ser cristão porque nós somos cristãos. Portanto, você precisa ser cristão. Caso contrário, você é mau. Então,
É mais essa versão mais recente do que qualquer tipo de contradição inerente entre as formas como os estados podem trabalhar juntos. Bem, eu faço parte do grupo cristão que acredita e está absolutamente convencido de que Jesus Cristo foi, antes de qualquer coisa, um socialista palestino. Sabe, ele realmente foi. E pacifista. O cara, o maior hippie de sua época, estava disposto a ser crucificado para provar isso. Quero dizer, você sabe, as pessoas mais incompreendidas da história são justamente as mais populares, aquelas que são constantemente citadas. Jesus Cristo, Adam Smith, Karl Marx. Quero dizer, todas as pessoas que afirmam falar em nome deles têm uma compreensão muito problemática sobre quem eles realmente foram. Mas sabe de uma coisa? Isso é interessante porque você aponta para essa ideia de que a Europa, especificamente a Europa neste momento, e os Estados Unidos. Você sabe, eu sou cidadão dos Estados Unidos. Como muitos sabem, estamos por ideia de espinhar todos os outros. Meu país tem próprios interesses. Mas o que vemos no início do final de 2025 é que o mundo não ocidental e não democrático está oferecendo modelos de vida bastante convincentes para muitos no mundo em desenvolvimento, mostrando que não é necessário se tornar uma democracia liberal como as da Europa para prosperar. Preciso também enfatizar para nossos espectadores, e acredito que você e eu concordamos nisso. Isso não significa que somos defensores do autoritarismo. Não significa que estamos secretamente apoiando países que estão crescendo economicamente, mas ainda tem vários problemas internos sociais, econômicos e de direitos humanos. Acho que isso nem precisa ser dito aqui. Mas o monopólio sobre o que é certo no mundo, o monopólio sobre o que é efetivamente uma vocação do Ocidente, da forma como é, esse é, em última análise, o problema aqui. O que vejo, após a cúpula de cooperação de Xangai e a cúpula Trump-Putin em Anchorage, é um grupo de elites políticas na Europa que se agarram a essa crença muito periférica, de que ainda são as únicas pessoas no mundo que têm autoridade moral para falar sobre o que é certo. E, nas palavras do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que acabou de voltar da cúpula de Xangai, ele observou que muitos dos líderes europeus estão agindo como ele chama de crianças emburradas. Eles estão reagindo, eles não estão liderando, estão simplesmente respondendo nesse sentido. E sabe, eu não sou alguém que celebra a ascensão do não-ocidente e acha que isso é algo ótimo, mas sim alguém que observa o mundo de hoje. E eu olho para a cúpula da OCS e vejo Vladimir Putin, Xi Jinping, Narendra Modi, entre outros, e vejo que esses são os líderes emergentes da comunidade global. E olho para os líderes, e Pascal, por favor, me diga se você discorda de mim nisso. Mas olho para os líderes da Europa e dos estados individuais como Macron, Scholz, Meloni e Starmer, e até mesmo para os líderes da União Europeia, como von der Leyen, entre outros. E tenho que perguntar, algum deles transmite alguma sensação de carisma? Algum deles oferece algum tipo de inspiração? Ou são nada mais do que burocratas de nível médio que simplesmente reagem ao modo como o resto do mundo funciona sem eles? Você mencionou de forma muito sucinta que a única parte do mundo não incluída na OCS era a Europa. E não é porque não foram convidados, mas porque consideram isso algo que não lhes diz respeito. Você diz que eles não são democráticos. Não são eles. Mas, neste ponto do jogo, isso realmente importa. Especialmente quando estão presos a duas crenças que, com razão ou não, parecem ser impopulares. Defender a Ucrânia a todo custo, mesmo que neste momento a Ucrânia seja... Nós não falamos sobre a Ucrânia, mas, quero dizer, a Ucrânia é uma causa perdida.
Eu gostaria que fosse diferente, mas, sabe, é o que é. E ainda assim, por mais que gostem de falar sobre violações dos direitos humanos e o Estado de Direito e tudo mais, quando se trata da Ucrânia, eles fecham os olhos e os ouvidos para o que está acontecendo em Gaza e na Cisjordânia. E o mundo sabe disso. Eles veem isso. Não são estúpidos. Então eu tenho que perguntar, existe alguém por aí que realmente olha para os líderes da Europa, ou do Canadá nesse caso, e os vê como virtuosos exemplos de democracia, como antíteses do que vemos emergindo no resto do mundo hoje? Sim, acho que você está absolutamente certo. E sabe, o mundo está enxergando através da arrogância e está vendo que quantos são agora 2 milhões de pessoas presas nos Estados Unidos? Quero dizer, a população carcerária é enorme. Você vê Gaza, vê esse novo genocídio sendo apoiado justamente pelas forças que alegam essa superioridade moral, e as pessoas simplesmente não aceitam mais isso. Então acho muito justo dizer que agora temos um momento de mais clareza, mesmo que o momento seja muito brutal. Mas eu diria que agora temos mais clareza do que tivemos por muitas, muitas décadas, por causa da névoa ideológica que ainda pairava por aí, certo? Sobre como o mundo funciona. E temos um grupo maior de pessoas realmente enxergando isso. O curioso é que, claro, a minoria, o Ocidente global, ainda acredita que são eles que estão enxergando a verdade, quando na verdade é o resto do mundo que está começando a perceber. Gente. Exatamente. Vocês estão iludidos. A questão para mim é quanto tempo vai levar até que a maioria no Ocidente perceba e diga, sabe, na verdade vocês estão certos. Isso é meio estranho. Quer dizer, veja, acho que talvez eu precise dizer isso só para deixar claro, mas acredito que falo por nós dois quando digo que não estou feliz em dizer isso. Não estou feliz em chegar a essa conclusão, certo? Você e eu somos do Ocidente. Nós dois somos de países ocidentais. E nós dois estamos olhando para tudo isso e dizendo que nossos líderes estão nos manipulando. Nossos líderes gostariam que ainda fosse 1995, não 2025. Esse é o grande problema. Dentro da literatura de ciência política, mais especificamente em relações internacionais, já foi feito um trabalho extenso sobre as diferentes polaridades, unipolaridade, multipolaridade e bipolaridade. John Mearsheimer escreve sobre isso. John Mearsheimer writes about this, Ken Waltz writes about this. In my opinion, probably the best Ken Waltz escreve sobre isso. Na minha opinião, provavelmente a maior autoridade sobre unipolaridade e seus perigos é o professor Christopher Lane, que tem escrito sobre esse tema nos últimos 30 anos. Quero dizer, ele já escrevia sobre isso nos anos 1990. E sabe de uma coisa? Lane, L-A-N-E, para nossos espectadores aqui, ele escreve sobre como a unipolaridade planta as sementes de sua própria destruição. E o pior é que, se uma potência unipolar incorpora os princípios do liberalismo filosófico, como os Estados Unidos, acreditamos que somos uma força do bem no mundo. Acreditamos que quando intervimos, estamos fazendo algo para o bem maior. We are doing something for the greater good. When Russia intervenes, it's only for Russia. Quando a Rússia intervém, é só para a Rússia. Quando o Irã, a Turquia ou a China intervêm, é só para o próprio benefício deles. Quando os Estados Unidos intervêm, de acordo com essa mentalidade liberal, estamos sacrificando nossos próprios interesses pelo bem maior. No fim das contas, estamos fazendo isso pelos nossos próprios interesses de qualquer forma, certo? Vamos ser honestos. Os Estados Unidos, junto com as principais potências europeias, disseram abertamente, e eu estou perfeitamente de acordo com isso, estou absolutamente de acordo. Eles disseram claramente, não aceitaremos nenhuma mudança territorial na Ucrânia, certo? A integridade territorial da Ucrânia é sagrada. Crimeia, Donbass, tudo é Ucrânia. Tudo bem. Mas então rebaixem suas embaixadas em Pristina, Kosovo, para consulados. In Pristina, Kosovo, to consulates. You see, this is the whole point. Esse é exatamente o ponto. É isso aí. E essas hipocrisias, esses problemas gritantes em toda a estrutura ideológica e no discurso, estão ficando claros agora.
E outros não estão mais aceitando isso. Outros estão dizendo, tudo bem, vamos fazer do nosso jeito e vamos realmente trabalhar para o futuro, não para vocês. E se algum dia quiserem se juntar, por favor, venham. Mas por enquanto, vamos seguir em frente. E eu acho que essa é a marca registrada do mundo multipolar. Que se destruiçoa, ela estamos. É exatamente aí que estamos. É isso que Rússia, China, Índia e outros têm dito. Eles dizem, ok, é para cá que estamos indo. Se quiser vir junto, venha. Mas esse também é o problema das relações internacionais liberais. Do liberalismo, não do liberalismo doméstico. Quando você está ideologicamente comprometido com uma causa, se de repente percebe, ok, você está certo, estamos em um mundo multipolar. Você está certo, temos que seguir isso. Ainda assim, você está preso a um compromisso anterior que achava ser o único compromisso possível. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema que encontramos em muitos desses estados hoje. Você está comprometido com uma ideologia na qual apostou sua reputação. Se de repente reconhece as realidades do mundo, você joga a Ucrânia para debaixo do ônibus, assim como jogou a Sérvia para debaixo do ônibus. Você joga Israel para debaixo do ônibus. You throw Israel under the bus. You throw other countries that you have. Você joga outros países debaixo do ônibus, países pelos quais você disse que sua reputação está absolutamente comprometida. O resto do mundo não se importa com isso. O resto do mundo diz, bem, não é nosso problema. Não é nosso problema mesmo. Um bom exemplo disso foi logo após no início da invasão da Ucrânia em 2022. Eu estava morando no Uzbequistão, certo? Eu tinha acabado de me mudar para lá na época. E muitas pessoas estavam se perguntando se a Ásia Central iria apoiar ou condenar a invasão russa. A resposta oficial do Uzbequistão foi, não é nosso problema. Não vamos nos envolver. Não vamos nos envolver. Vimos o que vocês fizeram. Muito razoável. Muito razoável. Não vamos intervir de nenhum lado. Não é da nossa conta. Não é da nossa conta. Vocês fazem o que quiserem. Se as coisas seguirem para um lado, ótimo. Se seguirem para outro, ótimo. Tanto faz. Não vamos dizer. É isso. E poderíamos aprofundar mais sobre de onde vem essa mentalidade de que todo mundo precisa escolher um lado. Mas acho que já discutimos isso muitas vezes e vamos discutir de novo. Michael Rossi, gostaria de incentivar todos a te encontrarem no YouTube, no seu canal. Existe algum outro lugar onde você publica, onde as pessoas deveriam te procurar? Muito obrigado por mais uma vez divulgar minha página. Meu canal no YouTube, Michael Rossi Policy, é mais do que simplesmente traduzir textos primários com legendas. De vez em quando, também faço minhas próprias palestras online. Também disponibilizo algumas palestras e aulas antigas que ministrei quando estava na Rutgers University. Nesse semestre, vou estar incrivelmente ocupado. Vou dar 7 aulas de graduação em 4 universidades. Então talvez eu não esteja tão ativo no YouTube quanto gostaria, simplesmente porque preciso de um tempo para dormir, comer e lavar roupa. Mas o YouTube é minha principal fonte de informações. E não sei se você quer mencionar o projeto maior para o futuro, no qual nós dois estamos meio envolvidos, mas eventualmente é algo para o qual eu gostaria de me direcionar. Sim, sim. Nós chamamos isso de rede multipolar pela paz. E haverá mais discussões sobre isso em um futuro próximo. Michael, você vai ficar muito ocupado, mas vou incomodá-lo novamente para vir aqui conversar. Michael Rossi, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal. Pode me incomodar quando quiser. É sempre um prazer, você. Muito obrigado.